pela literatura espírita, a gente observa algumas citações. Por exemplo, o espírito desistiu de encarnar. Então ele estava lá prestes para encarnar, já estava programado, mas ele teve medo, ele fugiu, ele desistiu. É possível, né? Existem dificuldades orgânicas. Então, existem muitas dificuldades de consanguinidade, dificuldades anatômicas do útero, dificuldades biológicas de espermatozoide e óvulo. Tudo isso pode dificultar a nidação e causar o aborto. Outras coisas também podem acontecer. O aborto pode acontecer não só no comecinho da gestação, ele pode acontecer numa fase um pouco mais adiantada, 1 mês, 2 meses, até 3 meses depois, em função de alterações que ocorrem, por exemplo, na placenta. Okay? A placenta pode se descolar antes do tempo, ela pode ser uma placenta prévia que ela tá no caminho de onde o nenê tem que sair, então ela começa a sair antes do nenê, então ela interrompe a gestação. A gente podia perguntar, por que essas coisas ocorrem? Tá? Então, existem fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Os biológicos eu citei alguns. Os psicológicos, existe sim a influência psicossomática, não só da mãe, mas do casal, em cima da energia que está mantendo aquele processo reencarnatório. De maneira que pode até acontecer, e acontece nos bastidores espirituais, de que se desiste de receber aquela pessoa. Ou então, pela negação tamanha de receber, o próprio espírito acaba desistindo de vir e entra em comum acordo, então interrompe a gestação. A parte social também pode acontecer. Por exemplo, acidente de percurso durante a gestação não estava previsto, e isso acontece. Pode acontecer sim no mundo de Deus, o imprevisto. Tá? Aquela coisa, não, tá escrito. Está escrito até a página 2. Mas até se chegar na página 2, pode ser que a página 1 rasgue, mas isso é levado em consideração por Deus. Então a parte social pode também nos levar à dificuldade de terminar uma gestação, ou seja, decidir, vamos dizer assim, que não é o momento de nascer, e isso pode, não a família interromper, mas o plano espiritual, de uma certa maneira, entender que pode ficar para a próxima vez. Então é todo um trabalho em cima do encarnante e dos que vão recebê-lo para o próximo processo. E existe a questão espiritual propriamente dita. Muitas vezes a incompatibilidade por aversão, que seria o inverso do amor, né? Vamos dizer assim, uma aversão. A aversão é tão grande entre encarnante com a mãe, ou com o pai, ou com o casal, que espiritualmente precisa fazer alguns ensaios, né? Para você poder reencarnar definitivamente. E tem uma outra causa espiritual que eu acho que é interessante, que alguns espíritos têm tanta monoideia, vivem tanto quando estão lá no plano espiritual, uma ideia só, por exemplo, muita raiva, ou muito medo, que eles perdem a forma humana. Todo mundo já deve ter ouvido falar nos ovoides. Só que chega um momento que Deus é justo, soberanamente justo e bom, que ele não larga os ovoides por aí. Chega um momento em que, auscultando o coraçãozinho daquela alma, chegou o momento dele mudar. Então ele é levado a encarnar. Se ele encarnasse com o perispírito dele destruído dessa maneira, ele não teria forma. Então muitas vezes, mães de muito bom coração recebem espíritos muito assim comprometidos, e a primeira gestação é apenas para ele voltar a ter forma humana. Então ele pode até não ir até o fim da gestação. Na próxima gestação, ele já tem um perispírito humano, que vai poder dar uma formação melhor à sua forma, que vai ser o seu corpo. Então, são N as variáveis, citei algumas delas, porém, eu sugiro confiar sempre na soberana justiça e bondade de Deus, que nada de ruim pode acontecer. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.